Dorival, aqui à sua direita. Boa noite para você, Luiz Fabiano, da Rádio Bandeirantes. Na sua coletiva de apresentação, você foi perguntado a respeito de um sistema tático com losango de meio campo, até porque essa foi a plataforma que o Corinthians usou na reta final de 2024 e obteve seus melhores resultados, incluindo o título paulista. Em mais de uma oportunidade, você já comentou por aqui também, uma falta de jogador de profundidade, de beirada, que o Corinthians tem em seu elenco. Eu queria entender a justificativa para, neste momento, o Corinthians não usar essa plataforma com losango, ainda mais agora que o Rodrigo Garro volta a ficar à disposição, pelo menos por alguns minutos. Obrigado. Bom, o Rodrigo está voltando agora. Ele é um jogador que pode completar essa função importante num sistema que é único e você tem que ter jogadores com esse perfil. Nós ainda estamos com uma certa insegurança em relação a ele, porque ele próprio ainda tem buscado a sua melhor condição, porém ainda não atingiu aquilo que ele gostaria, e ele tem nos passado isso quase que diariamente. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima dessa lesão. Esse cuidado ele tem que ser em todos os detalhes possíveis e em razão disso. No momento em que ele se recupera, nós perdemos o nosso atacante, que vinha sendo um diferencial para a equipe. Nesse intervalo também perdemos aí o Memphis, que agora está começando a se recuperar. Então nós temos que conviver com essas alternâncias, até o momento que tenhamos todos os jogadores em condições, e aí possamos colocar em campo aqueles que estiverem, logicamente, que nas suas melhores condições. Mesmo ontem, antes do treinamento, Carrillo também acaba ficando fora, que era um jogador muito importante, e nós precisávamos de amplitude para abrirmos um pouco a equipe adversária. Sendo que nós tínhamos um meio-campo de início com Raniel e Maicon segurando um pouco mais, dando liberdade ao Bidon para que ele pudesse se aproximar do Memphis, do Thales e do próprio Hector. Então, assim, nós vamos aos poucos tentando localizar essa melhor equipe, tentando colocá-los em totais condições, e a partir do momento que tenhamos todos esses jogadores, é natural que de repente possamos optar por uma condição que vinha sendo muito favorável há pouco tempo. Dorival, Fernando, da TV Globo. Você chegou a ter um pouco mais de um mês, né? Já são 10 jogos no comando da equipe, então isso dava praticamente um jogo a cada 3 dias, é pouco tempo para treinar. Quando você estava esperando uma pausa como essa da data FIFA para poder trabalhar com um certo tempo a mais, e qual é o ponto principal que você gostaria de tirar desse tempo de treinamento que você vai ter agora finalmente com a equipe? Bom, eu acho assim, de um modo geral, fazendo um levantamento, nós fizemos aí boas partidas, principalmente defensivamente. Nós ainda estamos tentando encontrar, né, um equilíbrio entre a nossa transição e a nossa chegada ao gol adversário, isso é uma realidade. Fizemos uma partida muito abaixo, que foi a anterior que nós jogamos lá na Argentina, o que nos tirou a possibilidade de permanecermos numa competição que também ela passou a ser importante a partir do momento que não tivemos mais a Libertadores. De um modo geral, nós não temos sofrido nas partidas, ao contrário, nós temos prevalecido, nós temos tido boa posse de bola, nós temos tido momentos assim, oscilantes entre bons e nas fases de construção e finalização, que ainda podem melhorar consideravelmente. Mas, de um modo geral, eu sinto que a equipe vem crescendo, ela vem melhorando. É natural que essas oscilações também, em razão de algumas perdas importantes, acabam complicando, né, o andamento do próprio trabalho. Mas em 10 partidas aí, vendo aquilo que nós estamos vendo, a consistência que a equipe vem começando a apresentar, isso tudo é um processo, ele não é simples assim,
com tão pouco tempo de trabalho, você conseguindo, mesmo assim, alterar algumas coisas que na minha concepção são importantes, que nos darão, se Deus quiser, aí na frente, uma sequência, e ela sendo positiva, essa sequência nos dará uma estabilidade. Legal, boa noite, Lucas Belotti da Rádio Band FM. Você falava sobre essas questões que devem ser trabalhadas nesse meio de ano. Queria te ouvir especificamente sobre o setor ofensivo. Terceiro jogo agora seguido que o Corinthians não consegue marcar gol. Desses 10 jogos desde que você chegou, só fez mais de um contra o Inter aqui em Itaquera, 4-2. O restante ou venceu por 1-0, no caso contra o Mirassol, uma derrota por 2-1. Como é que você tem visto essa parte ofensiva e o que falta? É um pouco mais de criação, um pouco mais de poder de definição? Por que os números ofensivos não têm acompanhado os números defensivos nesse início de trabalho? É interessante, mas foi bem no momento em que nós perdemos um jogador muito importante que vinha sendo autor aí da maioria dos gols. Juntamente com ele, a perda do Galo e do próprio Memphis, os jogadores de criação que a equipe tem e que dão um outro padrão para o nosso time. Eu acho que foi claro hoje, com a entrada do Galo e o tempo que ele jogou veio numa crescente, né? 30 minutos na partida anterior, agora um pouco mais, até que ele realmente encontre a sua melhor condição. Mas com ele em campo é um pouco diferente, a gente percebe isso. O que eu preciso é encontrar esse equilíbrio, né, entre a marcação, a criação e as finalizações, para que possamos ter uma evolução nesse sentido. Hoje várias bolas passaram à frente da área adversária sem que nós conseguíssemos o toque final. Tivemos bolas na trave, tivemos boas jogadas de movimentações, conseguimos trabalhar a bola de um lado para o outro, abrindo e espaçando um pouco mais a defesa adversária. Agora falta o momento final, falta o detalhe final, falta um 1 para 1 dentro da área, o que tem que ser uma característica de uma equipe como a nossa. Você tem que tentar o máximo possível trabalhos para que você chegue ao último terço do campo. Isso tem acontecido. Agora, as finalizações, elas passam muito pelo momento, pela confiança e pelas individualidades. Nós estamos no caminho, eu tenho certeza disso e não demora aí, encontraremos tudo aquilo que nós queremos. Você já falou um pouco sobre esse sistema tático, mas eu queria que você abordasse um pouco mais a escolha das peças para o jogo de hoje. Você monta um ataque com Memphis, com Thales, com Hector, e aí no intervalo abre mão dessa formação com os 3 atacantes para a entrada do Galo no lugar do Hector. Então eu queria que você explicasse a sua ideia inicial para a partida e o porquê que você decide mudar no intervalo. Obrigado. Bom, eu acho que tudo isso aí em razão de ter um jogador da importância do Galo na equipe. Ele está voltando de uma lesão, ele não tem ainda fisicamente condição de disputas que são necessárias para um início de partida, onde os jogadores naturalmente estão muito mais frescos, em condições de estarem brigando um pouco mais diretamente na força, na própria determinação de cada um deles. E com isso é natural que haja um prejuízo para um jogador que ainda vem de uma lesão. Os movimentos a partir da entrada dele foram muito interessantes, porque houve uma aproximação com o Memphis, houveram muitos movimentos do Thales, inclusive chegando por algumas vezes em condições de definição, faltando naturalmente o último toque, faltando o detalhe principal e fundamental, que é o gol. Mas eu acho assim, de uma maneira geral, ao longo da partida, nós tivemos boas situações, criando com movimentos algumas possibilidades interessantes de envolvimento da equipe do Vitória, de criação ao mesmo tempo e com possibilidades de definição. Eu acho que já foi um jogo muito diferente daquilo que nós vimos no meio de semana. Aquilo sim, para mim, foi marcante negativamente em razão da postura que nós tivemos. Mas hoje nós procuramos, a todo momento, nós insistimos, nós colocamos o time do Vitória praticamente dentro do seu campo de defesa, a exceção dos últimos 15 minutos, sim, que o jogo fica um pouco mais
cria-se uma confiança maior para quem esteja defendendo e a equipe adversária acabou se expondo um pouco mais e criando 2 ou 3 boas alternativas. Mas, de um modo geral, foi um jogo que o Corinthians procurou jogar da maneira correta, procurou trabalhar em cima de tudo aquilo que nós estamos buscando. Nós tivemos movimentos interessantes, apenas a finalização final que ainda nos falta. Dorival, boa noite. Thiago da Redolância. O senhor falou sobre a ausência do Yuri nesses últimos jogos, a importância, né, que ele tem para o rendimento ofensivo do time. E o senhor já tinha falado também sobre a possibilidade de usar o Thales Magno ali por dentro também, numa dupla, como foi ali no segundo tempo. Eu quero entender como o senhor pretende suprir a ausência do Yuri enquanto ele não estiver no time, e se falta treinamento ou falta peça específica para suprir a ausência dele. Não, acho que nós temos um jogador como o Hector também, que cumpriu uma função interessante, porque nós queríamos que ele se aproximasse do Memphis na primeira etapa, atacando, no momento em que estivéssemos posicionados para recepcionar o time adversário, aí sim ele abriria pelo lado direito para iniciarmos ali um combate, até porque a passagem do lado esquerdo é muito forte da equipe do Vitória e boa parte dos gols da equipe adversária nasciam por esse setor. Ele cumpriu muito bem essa função, no segundo tempo uma alteração, o Memphis tendo a aproximação do Garro, deixando o Thales justamente para essa função de buscar as infiltrações, buscar os corredores, e isso ele fez muito bem, chegando algumas vezes ali em condições de definição, de bolas atravessadas. Tivemos que abrir o Carrillo justamente para isso. Ele é um jogador que todos nós sabemos, um meio-campista, mas que fez também uma função importante pelo lado do campo, já que eu sempre falei isso aqui, o Corinthians foi montado para jogar por dentro, é natural, todos percebem isso. Nós temos necessidade de estarmos buscando alternativas pelos lados do campo para que possamos espaçar um pouco mais a última linha adversária. Isso nós conseguimos, com troca de passes, rodando de um lado para o outro, com paciência, encontrando espaços para as infiltrações. Tivemos muitas jogadas por dentro, muitas aproximações, jogadas de aproximações, com tabelas, criando situações oportunas para a equipe. Mas, infelizmente, o momento final, nós não fomos felizes hoje. Eu saio muito mais satisfeito em razão daquilo que procuramos fazer, muito diferente da partida anterior, onde nos passou uma percepção muito ruim em relação a tudo aquilo que a equipe vinha ganhando, vinha crescendo a cada rodada, a cada momento, a cada partida. Mas eu tenho certeza que, com todos aí recuperados, em condições, um pouco mais de trabalho, nós vamos atingir tudo aquilo que nós queremos. Júnior, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. O time não tem feito o chamado regime de concentração em algumas rodadas. Ontem, pelo que nos foi informado, o time não se concentrou. Eu queria saber se isso tem alguma relação hoje em dia com o desempenho não ser tão bom, se você concorda com isso, isso é uma decisão do Dorival, uma decisão entre os jogadores, uma decisão do dirigente de futebol, e saber se você se sente à vontade no comando técnico do Corinthians. Por favor, Júnior, obrigado. À vontade em que sentido? Desculpe. Em todos, na verdade, porque o time me parece, né, meio disperso em algumas circunstâncias. Eu não sei se eles estão absorvendo de fato aquilo que você tem tentado passar, né? Bom, o que eu vejo é assim, primeiro, concentração não ganha jogo. Nenhuma equipe concentra mais, a não ser que tenha um jogo na parte da tarde. Isso aí, em todas as equipes que eu passei, últimas, nós não tínhamos concentrações. O próprio Corinthians também já não tinha isso, já há algum tempo, e foi campeão dessa maneira. Então a concentração não é fundamental, não é necessária.
você tem que ter confiança nos profissionais que ali estão, e é isso que nós trabalhamos. Trabalhamos com a confiança. Amanhã, se acontecer um episódio qualquer, é natural que nós voltaremos atrás penalizando o grupo todo. Mas, de um modo geral, não tivemos nenhum tipo de situação. E isso tudo também me foi passado pelo Fabinho, que ao longo de todo esse período aí tem acompanhado a equipe nesse aspecto. Segundo, eu estou na equipe há um mês. Nós estamos jogando a cada 3 dias. Eu estou muito tranquilo em relação ao que a equipe possa apresentar. Ainda não tive todos os jogadores a meu dispor. É natural que em uma ou outra rodada sempre você tenha que buscar algumas alterações em razão do desgaste que está acontecendo. Eu acho que dificilmente alguém escalaria uma equipe totalmente alternativa para jogar um jogo contra o Atlético Mineiro lá dentro da arena. E nós fizemos, confiando nos jogadores que aqui estão, e fizeram uma partida muito boa, equilibrada em todos os sentidos, sem que sofrêssemos perigos frequentes ao nosso gol. Raras foram as oportunidades. Então, assim, de um modo geral, a evolução vem acontecendo. Os resultados, às vezes, não mostram aquilo que a equipe talvez venha conseguindo fazer. Concordo que nós precisamos melhorar muito o setor de criação e definição. Isso daí é um aspecto que é um desafio para todos nós, mas que com o retorno desses jogadores que são importantes, voltando aí dessas lesões que tiveram, eu não tenho dúvidas que vai existir um crescimento. Tudo é questão de continuarmos acreditando, repetindo trabalhos. A gente percebe a evolução que a equipe vem tendo. Ela é gradativa, mas ela vem melhorando a cada momento. Eu sinto isso, é uma percepção que não é só minha, dentro do próprio clube. De um modo geral, eu acho que todos têm visto, a exceção do jogo anterior, que foi um jogo muito abaixo daquilo que nós vínhamos fazendo. De um modo geral, nós não temos sofrido em todas as partidas, tanto dos campeonatos como das taças que jogamos. Então eu acho que isso é um aspecto positivo, até porque a grande cobrança quando eu aqui cheguei é que nós tomávamos gols em todos os jogos. Nós estamos fazendo a 10ª partida, nossa, se não me falha a memória, acho que são 6 partidas que nós não tomamos gol. Então eu acho que alguma coisa está acontecendo de bom. O complemento ele vai vir em seguida, eu não tenho dúvidas disso. Agora, requer treinamento, requer repetição, e repetição no futebol brasileiro, treinamento no futebol brasileiro, me desculpa, mas é uma utopia. A gente nunca vai ter isso em condições, a não ser num fato anormal como o desse ano, com uma disputa no meio de uma competição que irá parar a partir de agora. E é natural que vamos tentar aproveitar o máximo possível para que possamos melhorar nesse sentido. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.